Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais uma vez nosso programa Pergunte e Responderemos. É um programa da Canção Nova para responder às suas dúvidas a respeito das coisas da nossa fé. Mas é responder de maneira rápida, objetiva, porque são muitas perguntas que chegam. Então mande a sua pergunta ou pelo e-mail, pergunte e responderemos, @cançãonova.com, ou então pelo telefone 12 31 86 2600. Pode usar também o Facebook do programa, ok? facebook.com/... Peraí, que agora eu me enrolei. Bom, depois eu passo direitinho. Não, está aqui. facebook.com/pergunte e responderemos CN. No final tem um CN de Canção Nova. Vou repetir. facebook.com/pergunte e responderemos CN, ok? Muito bem, vamos começar rezando, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a fazer um programa de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês todos que nos acompanham em casa e vocês que estão aqui no nosso auditório. Temos amigos de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Quem são? Bem-vindos. São Paulo, capital. Saquarema, Rio de Janeiro, Maceió, Alagoas, Marília, São Paulo, Pouso Alegre, Minas Gerais, São Carlos, São Paulo e Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova, receber aqui no nosso Pergunte e Responderemos. Quero mostrar rapidamente esse livro da Djanira Silva. Por onde andam seus sonhos? Sonho é uma coisa muito importante, né? A Djanira é uma consagrada Canção Nova, jornalista, tem uma vasta experiência, né? Descubra e volte a sonhar. Aqui ela põe um baú aqui, né? Mas você precisa abrir esse baú. Esse baú aqui é aquela caixa de sonhos, né? Enfim, os sonhos significam algumas coisas para nós. A Djanira escreveu esse livro a respeito desse assunto, ok? Quero mostrar também as revistas da Canção Nova. São duas revistas, uma para quem é sócio contribuinte da Canção Nova, recebe a revista com o boleto bancário para você fazer a sua contribuição. Tem aqui sempre o boleto dentro da revista, né? E eu gosto sempre de lembrar o seguinte, olha, nunca dê menos que R$10. Por quê? Porque R$10 é o que a Canção Nova paga para imprimir a revista, para o correio e para o banco receber o boleto. Então, se você der R$10, a Canção Nova não vai receber nada. Você vai ajudar a gráfica, vai ajudar o correio, vai ajudar o banco, mas não vai ajudar a Canção Nova. Então, um pouco mais de R$10, tá certo? E o livrinho, a revistinha das crianças. É muito boa essa revista. Uma vez por mês, a Canção Nova tem uma revista, já há 4 anos que essa revista, 4, 5 anos que essa revista está aí. É uma revista católica para criança, com diversões, com histórias. Olha que, né? A Adelita é uma moça dedicadíssima, ela quem faz esse trabalho todo, né? Consagrada aqui, muito antiga da Canção Nova, tem um carinho muito especial pelas crianças. Está aí. É um jeito de você evangelizar as crianças. O pai, a mãe que quiser receber esta criança tem que fazer uma contribuição separada da revista normal, porque aqui é outro custo, mais R$10 aqui de custo. Impressão da revista, correio, banco. Então, aí deve fazer uma inscrição em nome da criança e receber a revista. Com tudo isso, você está evangelizando, você está ajudando a Canção Nova a evangelizar e não joga essas revistas fora. Guarde essa revista, passe para outras famílias, para outras crianças, não se leva para a escola onde tem crianças também que possam usar. Ok? Muito bem, vamos às perguntas que já chegaram aqui. Hoje o programa vai ser um pouco mais curto por causa da novena de Nossa Senhora Aparecida, que está sendo transmitida pela Canção Nova neste horário. Lembrando que dia 12 é a grande festa de Nossa Senhora Aparecida, a rainha padroeira do Brasil, oficialmente. Nossa Senhora foi
declarada padroeira do Brasil pelo Papa Pio XI, e foi coroada no Rio de Janeiro pelo cardeal do Rio de Janeiro, na época, juntamente com o presidente da República do Brasil, na época, que era Washington Luiz. Por isso que dia 2 de outubro é feriado nacional, porque foi também um ato cívico, não foi só um ato religioso. Então, Nossa Senhora é padroeira mesmo do nosso Brasil. Vamos rezar muito essa semana, nessa novena, e no dia 12. O Brasil precisa sair desse estado de inflação alta, desemprego, corrupção, né? Deus tem que nos ajudar e Deus vai nos ajudar pela intercessão de Nossa Senhora. Muito bem, as perguntas aqui do primeiro bloco. Daniel Arruda, de Uberaba, Minas Gerais, pergunta o seguinte: Deus é criador de todas as coisas, Ele seria também criador do mal? De jeito nenhum, Daniel. Deus é perfeitíssimo. O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja é assim: Deus perfeitíssimo. Ou seja, em Deus não há nada de mal, então Deus não pode criar o mal. Então, de onde vem o mal? O mal vem da liberdade que Deus deu aos anjos e aos homens quando Ele usa o mal dessa liberdade. Ok? Mas por que Deus deu liberdade, então, ao homem e aos anjos, se eles podiam usar o mal? Porque se Deus não desse liberdade ao anjo e aos homens, eles não seriam imagem e semelhança de Deus. Nós teríamos robôs, marionetes, teleguiados. Para nós sermos belos como nós somos, tivemos que ser livres. Agora, quando você dá liberdade para um ser, dá inteligência, dá vontade, ele pode te obedecer ou não. É por isso que o mal moral entra no mundo, porque os homens e os anjos muitas vezes não querem seguir a vontade de Deus, a lei de Deus. Então implantam no mundo o mal moral que gera o mal físico. É por isso que existe o sofrimento no mundo. Ok? Muito bem. Andréia, via Facebook: se o batistério for falso, existe possibilidade de anular o casamento? Andréia, é uma questão complexa, você precisa analisar isso aqui com calma, junto com o pároco, porque o batistério pode ser, de repente, nulo, mas o casamento pode ter tido as condições necessárias de validade, ou seja, os noivos queriam se casar. Então, o bispo pode fazer o que o Código de Direitos Canônicos chama de correção na raiz, né? Ou seja, o bispo pode suprir a falta do batistério, né, com uma autorização dele. Aí o casamento passa a ser válido normalmente, né? É a tal sanação na raiz, ou sanatio in radice, no latim. O bispo tem essa autorização. Então, o caso tem que ser estudado lá com o pároco, com o bispo, com mais detalhes. Elizabeth Rodrigues, de Juiz de Fora, Minas Gerais, pelo telefone, ela diz que não é sócia contribuinte da Canção Nova. O nosso amigo Daniel diz que é sócio pelo débito automático. Obrigado, Daniel. A Elizabeth pergunta o seguinte: o que seria uma voz que fica falando na sua cabeça? Elizabeth, essa voz pode ser da gente mesmo, pode ser do nosso consciente ou do inconsciente. Pode ser uma tentação, né? A igreja diz que tem um anjo bom e tem um anjo mau. Não sei. A tentação se manifesta de várias maneiras. Então, procure discernir essas vozes. Agora, se essas vozes estiverem te perturbando muito, procure um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, e peça alguém para rezar para você. Né? Peça a um padre que te dê uma bênção. Eu gosto, por exemplo, da bênção que Dom Bosco dava, a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora, uma bênção bonita, os padres salesianos dão. Né? Dom Bosco disse que muita gente ficava curada com essa bênção que ele dava, a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora. Peça uma bênção dessa a Deus. Se for aí uma opressão maligna, uma tentação. Agora, se é alguma coisa que, não sei, vem do seu inconsciente, procure aí um tratamento. Então, nós temos que ter um tratamento natural e sobrenatural. O natural é o médico, o sobrenatural é a oração, ok? E peça a Deus nas suas orações, na sua comunhão, né, que tire da sua cabeça essas coisas, ok? Muito bem, aí foi a pergunta da Elizabeth Rodrigues, de Juiz de Fora. Jailde, redenção do Gurgueia.
via Facebook no Piauí. Ela pergunta o seguinte: em que ano faleceu Nossa Senhora? Quando e onde foi a sua primeira aparição? A gente não sabe exatamente quando foi. Alguns dizem que Nossa Senhora deve ter... há um livro de um exegeta americano chamado The Bread of Eternal Life, O Pão da Vida Eterna. E, nesse livro, o autor diz que Nossa Senhora deve ter morrido por volta de 70 anos. Se ela morreu por volta de 70 anos, vamos fazer uma continha rápida aqui. Quando ela concebeu Jesus, ela tinha por volta de 16 anos. Quando Jesus morreu no ano 30, então ela devia ter 46, certo? 16 mais 30. Se ela viveu por volta de 70, então aí você soma mais 24 anos, tá certo? E você vai ter aí os 70, né? Então a gente vai passar aí do ano 30, mais ou menos, aí para o ano 54, mais ou menos. Pode ter sido por aí. Agora, quando foi a primeira aparição dela, isso ninguém sabe. A igreja não sabe, ninguém sabe. Agora, certamente, desde o primeiro século, já há notícias de aparições de Nossa Senhora. Ok? Mas exatamente quando foi e para quem foi, a gente não sabe. Há relatos de aparição de Nossa Senhora muito, muito antigos. Armando Aparecido, de Araraquara, São Paulo, sócio pelo débito automático. O Armando pergunta: ao participar de uma celebração da palavra com ministros da Sagrada Comunhão ou diácono, é válido para passar na porta santa e receber indulgência? E durante a celebração eles poderiam perdoar os pecados veniais? Bom, os pecados veniais podem ser perdoados com o ato penitencial. Aquela água benta que fica na entrada da missa para você, né, molhar o dedo e fazer o sinal da... Aquilo ali é um ato de arrependimento para você se preparar para a missa, livrando-se dos pecados veniais. Agora, a questão da indulgência, assim, o que precisa para ganhar uma indulgência plenária? Confissão, comunhão, não necessariamente a missa, mas comunhão. Então, a celebração da palavra, se houver comunhão, cumpre a exigência. Rezar pelo Papa, e a quarta condição, que no caso da Porta Santa, seria fazer uma pequena peregrinação e passar pela Porta Santa. É o que está previsto no Manual das Indulgências. Ok? Muito bem, Nilce Maria via Facebook. É verdade que no Antigo Testamento o Espírito Santo só vinha para reis, profetas e sacerdotes? Ô Nilce, não é verdade. O Espírito Santo sempre agiu na história da humanidade e agiu em todo o povo judeu e age na igreja mais abundantemente ainda, né? Então, há toda uma teologia do Espírito Santo que chama-se pneumatologia, né? Eu até escrevi um livro, né? Descerá sobre vós o Espírito Santo. Está aqui. Esse livro, ela está perguntando em que livro que ela pode estudar um pouco disso. Nesse livro aqui, esse livro é um livro que eu escrevi, fruto da minha experiência de 42 anos na renovação carismática. Então, é um pouco da pneumatologia, ou seja, o estudo da teologia sobre o Espírito Santo. Vando Gomes, eu queria saber se quando estamos dormindo, se a nossa alma sai do corpo. Vando, de jeito nenhum. Se a alma sai do corpo, é a morte. A alma não sai do corpo. Por quê? Porque a alma é o princípio da vida. Você está dormindo, não, você está sonhando, você está vivo. A alma não saiu do corpo. Seu organismo está funcionando, ok? Essa temperatura não foi a zero, ou seja, a alma está no corpo. A igreja diz assim: o que é a morte? É quando a alma separa do corpo, aí é morte. Então, durante o sono, a alma não sai do corpo, de jeito nenhum, ok? Maurício Campos dos Goitacás. Durante a Semana Santa, apareceu em nossa diocese um homem se passando por padre. Isso acontece, cuidado. Os padres têm que ser identificados com a carteira de identidade de padre, dada pela igreja. Porém, o mesmo não era padre. Levaram 5 dias para descobrir e, nesse tempo, ele atendeu confissão e celebrou a missa. Olha aí, se ele celebrou a missa, o pároco dessa igreja tinha que ter pedido a identificação para ele. Pode ser que ele tenha apresentado uma identificação falsa e o padre não percebeu. Mas um padre de fora, da diocese, só pode celebrar a missa na diocese com autorização do bispo, exatamente para evitar esse tipo de fraude.
Aí fica a dúvida, foi válido o que ele fez? De jeito nenhum. Se ele não era padre, não valeu nada o que ele fez. Não houve missa, não houve confissão, não houve nada. O que acontece perante a igreja com esse homem que se passou por padre, sem ser padre? O que acontece é que a igreja pode processá-lo. Esse homem cometeu um crime de falsa identidade. Isso é crime do Código de Direito Penal. Ele pode ser processado por isso. Ok? Muito bem. Luciana Ferreira, do Rio de Janeiro. O que a igreja fala dos cristãos que assistem reality shows, filmes de terror e programas no estilo besteirol americano, com ênfase em sexualidade e vulgaridade? Ô, Luciano, o que a igreja fala é que a gente não deve assistir essas coisas. O que mais a igreja vai dizer? Filme de besteirol americano, reality show, que na verdade é sexy show. Né? Claro que a igreja fala, não assista, não dê ibope a esse tipo de programa. Porque se você liga e assiste, você está dando ibope. Então, além de fazer mal para você, você está ainda propagando. Então, não assista, o que a igreja fala. Né? Muito bem. Marcelo, de São Paulo, via Facebook. Por que o dízimo bíblico foi transformado em dinheiro? Ô, Marcelo, é porque naquele tempo não havia moeda como hoje, com facilidade. Então, a pessoa doava 10% da produção, doava os animais. Hoje fica muito mais fácil você doar dinheiro. E aí, a igreja vai comprar com o dinheiro que ela precisa. Pagar a conta de água, luz, telefone. Porque a igreja tem esse poder de mudar o que lhe convém. É óbvio. Jesus deu à igreja, Jesus entregou o reino de Deus na mão da igreja. Está lá em Lucas 12, 32, Jesus falando para a igreja, os apóstolos, pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Está certo? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita. Então, é preciso entender isso, meus irmãos, definitivamente. Jesus veio para nos salvar. O Pai mandou o Filho enviou a igreja. É a igreja que agora dirige tudo aquilo que Cristo e o Pai quiseram para salvar o mundo. Então, a igreja não é arbitrária quando ela coloca alguma coisa. A igreja é sábia, douta, santa e faz para o nosso bem. Então, a igreja muda as coisas porque são necessárias mudar. Então, completando a pergunta do Marcelo, para a gente fazer o intervalo, ela diz assim, por que a igreja tem esse poder de mudar o que lhe convém? E quando se trata de matar adúlteras, mas que matar adúlteras? Ela simplesmente muda a conduta. O senhor doa 10% do seu ganho aos pobres ou à igreja? Não, a igreja não obriga a gente a doar 10%. Às vezes eu dou mais, às vezes eu dou menos. Não tem nenhum lugar, nem no catecismo, nem no catecismo da igreja, nem no Código de Direito Canônico, que obriga você a doar 10%. Não, o que a igreja obriga, que está escrito aqui no catecismo? O cristão é obrigado a ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, dentro das suas condições financeiras possíveis. Então, se você pode doar 10, doa 10. É bonito doar 10. É assim, tradicional. Se você pode doar mais de 10, doe mais de 10. Se você pode doar menos de 10, eu já doei mais de 10, eu já doei menos de 10, já doei 10, conforme a hora. Você entendeu? A igreja não é escravizante. Né? São Paulo diz, o importante é doar com alegria. Ok? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, que já está na hora, depois vamos responder as perguntas que chegaram por e-mail. Aqui foi telefone e Facebook. Espera aí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Você viu aí que é bastante rápido o intervalo, porque a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais, apenas o anúncio dos seus próprios produtos de evangelização e da programação, né, da rádio, programação da TV. Então, a Canção Nova espera que vocês sejam um sócio contribuinte da Canção Nova. Por quê? Porque ela não tem outra fonte de renda. É uma coisa maravilhosa. A gente vê o povo católico mantendo uma televisão católica, que fica 24 horas no ar. Você pode ligar de madrugada, você perdeu o sono, ou estiver angustiado, liga a Canção Nova. Você vai ter sempre uma boa palavra. Você pode pegar aí uma missa, a celebração de uma missa, você pode pegar uma palestra, você pode pegar um programa como esse e outros, entende? Agora, isso custa, não é?
Sabe quanto custa por mês para a Canção Nova, tudo isso? Mais de 20 milhões de reais por mês. Eu acho uma maravilha saber que esse dinheiro vem do povo católico para manter uma obra católica. Aleluia! Um verdadeiro milagre. E olha, já há mais de 20 anos da TV no ar, a rádio mais de 30 anos, as casas de missão, que maravilha. Muito bem, eu tenho um recado para dar aqui. Neste final de semana, ou melhor, neste 9 de outubro, né, nós temos aí o Kairos, domingo, né, com o tema Família, um projeto de amor, muito importante. Família, né? Começa às 8 horas da manhã, com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Temos pregação, oração, Santa Missa. Vamos ter a presença aí do Padre Anderson Marçal, do Menandro e Simone Laranjeira. Está aí. Você pode ter mais informações pelo site eventos.cançãonova.com ou pelo telefone 12 31 86 20 55. Venha participar, especialmente vocês que moram mais perto. É um domingo de graça. Kairos quer dizer, no grego, tempo de graça. O grego tem duas expressões para falar do tempo, né? É o cronos, do relógio, o cronômetro, o tempo comum, e o tempo de graça, que ele chamava de kairos, diferente do cronos, ok? É um domingo de graça, é um domingo de bênção. Venha participar. Muito bem, eu quero mostrar rapidamente aqui alguns livros, porque os livros ajudam a gente a crescer na espiritualidade. Eu tenho duas atividades que eu estou desenvolvendo, principalmente por causa desse tanto de perguntas que chegam aqui. Primeiro, eu estou desenvolvendo no meu site uma escola da fé online, ou seja, é um curso de teologia à distância, vamos dizer assim, né? Ninguém vai receber certificado por causa dele, porque não é uma escola, mas é para quem quer aprender. Agora, por exemplo, nós estamos tratando da cristologia, das falsas doutrinas, vou entrar na mariologia, depois pneumatologia, etc. Vamos em frente. É só entrar no site cleofas.com.br, lá tem uma caixinha escrito Escola da Fé Online. Você se inscreve, assiste um vídeo, um áudio, uma matéria para ouvir e uma matéria para ler. E você pode mandar suas perguntas para o programa. Na sexta-feira, não tem programa, eu só respondo perguntas que chegaram durante a semana, para tirar as dúvidas sobre a matéria que foi dada. É uma escola, ok? Bom, outra coisa que estou fazendo, escrevendo uma série de livros pequenos para tratar de assuntos assim, bem objetivos. O povo tem muita dúvida. Por exemplo, você sabe o que foram as cruzadas? Fala-se tanto das cruzadas. Sabe o que foram as cruzadas? Você sabe o que foi o caso de Santa Joana d'Arc, que morreu queimada na fogueira? Você sabe o que é ideologia de gênero? Bom, depois eu tenho também estou terminando agora, um sobre Galileu Galilei, um sobre a Reforma Protestante, que tanto perguntam, outro sobre a Inquisição, né? Tenho aqui quem é Deus, né? Como entender o Apocalipse, ok? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento, aquela questão do dilúvio, das pragas do Egito, etc., né? Você conhece o poder do sangue de Cristo? Qual a importância da oração? Então, é uma coleção que eu estou chamando de coleção Formação Católica. Nosso povo precisa ter esta formação. Então, é um caminho. E também os livros normais, Senhor, tem de piedade, do Dr. Scott Hahn, sobre a confissão. Ele trata a confissão como um sacramento de cura, que realmente é. Porque sou católico, existe em livro e existe também em áudio para você ouvir, né? Porque sou católico, as razões da nossa fé. Também do Dr. Scott Hahn, Razões para Crer, né? É aquilo que é a nossa fé católica. 100 mensagens para a alma, né? Quem precisa de uma palavra de conforto, de orientação, né? Isso aqui. Problemas no namoro, né? Esse livro aqui eu escrevi porque um dia chegaram aqui na Canção Nova, no Dia dos Namorados, chegaram 780 perguntas sobre namoro. Aí mandaram para eu responder. Eu achei até engraçado, né? Na época eu disse à minha esposa, né, que ainda era viva, né, já faleceu há 4 anos, eu disse, olha, se você tiver a paciência de separar essas perguntas por assunto, eu posso escrever um livro respondendo por assunto. Aí nasceu esse livro, Problemas no Namoro. Olha, eu não sabia que namoro tinha tanto problema, gente.
Você quer ver aqui? Ó, olha o índice. Por que não arruma um namorado? Quando se casar? Problema de religião no namoro. Problema de diferença de idade. Problema de traição. Meu Deus, desentendimento e brigas. Temperamentos diferentes. Olha, eu não sabia que tinha tanto problema. Olha, graças a Deus, meu namoro não teve tanto problema assim, não. Senão acho que eu não casava. Mas vamos lá. As perguntas que chegaram aqui agora por e-mail. Robson, Bom Jardim de Minas. São Francisco da Chagas e São Francisco de Assis são os mesmos? Sim. É porque São Francisco de Assis recebeu as chagas de Cristo, os estigmas, né? Então, São Francisco também é chamado de São Francisco das Chagas. Patrine Soares, de Taiobeiras, em Minas Gerais. Há algum problema em nós católicos praticarmos Pilates? Nenhum problema, Patrine. Pilates é puro exercício, né? É um francês que desenvolveu um método de exercício, né? Aliás, bom para a saúde, não tem problema não. Reinaldo, onde o senhor estudou teologia? Eu estudei com os salesianos, na Faculdade de Filosofia Salesiana, né? Num curso de teologia de 3 anos. Depois eu estudei teologia, na verdade eu estudei mais teologia sozinho. Eu costumo dizer para o pessoal que a minha teologia de fundo de quintal, porque a minha biblioteca fica lá no fundo do meu quintal. Então ali eu estudo a história da igreja, patrística e todas as coisas da teologia. Porque quando eu fiz a teologia, eu fazia ao mesmo tempo meu doutorado em física. E o doutorado em física me tomava muito tempo. E eu fazia teologia à noite, então não tinha muito tempo para estudar a teologia. Então deixei para estudar depois que eu me formei. Mas isso foi lá o quê? 1978, você não era nascido ainda. Né? Tudo bem, vamos em frente. Everton Osório, as promessas do Santo Rosário também vale para o terço? Sim. Normalmente as pessoas se referem ao terço como Santo Rosário, porque o terço também é um rosário de rosas, 50 rosas. Então, as promessas são as mesmas, tá? Quando Nossa Senhora diz a São Domingos de Gusmão, quem reza o rosário se salva, o terço também? Também. O terço também. Ok? Tranquilo. Gilda Lacerda, de Recife, Pernambuco. Pessoas vivas têm o dom de ver pessoas falecidas. Ô Gilda, há casos muito extraordinários em que acontece. Alguns santos tiveram visões de pessoas que já tinham morrido. E a igreja diz, por que isso pode acontecer raramente? A igreja diz com 2 finalidades. Primeiro, para provar para muita gente que a eternidade existe. Segundo, muitas vezes, porque a alma aparece numa visão para pedir, às vezes, orações, pedir uma Santa Missa. Né? Santa Teresa d'Ávila, muitos santos místicos, tinham visões de pessoas que já tinham morrido. Então, isso pode acontecer. Agora, não é algo ordinário, é algo extraordinário. Eduardo Medeiros, de Alta Floresta, Mato Grosso. Quem é o núncio apostólico? O que ele faz? O núncio apostólico, Eduardo, é um representante do Papa em cada país. Assim como cada presidente da República tem o seu embaixador, o Papa tem o seu embaixador, que no caso da igreja recebe o nome de núncio apostólico. Por que a igreja é assim? Porque o Vaticano é um Estado, como o Brasil, como os Estados Unidos. E por que é um Estado? Porque foi criado no ano 732 pelo pai e avô de Carlos Magno, Carlos Martel e Pepino Breve, que reconheceram uma parte da Itália, que vai do Mar Adriático ao Mar Tirreno, naquela bota da Itália, reconheceram como um Estado pontifício, um Estado do Papa. Então o Papa se tornou um chefe de Estado, como outro qualquer. Por isso que ainda hoje o Papa continua sendo um chefe, e com direito internacional, porque o Estado pontifício tem mais de 1000 anos. É mais antigo que o Estado do Brasil, o Estado dos Estados Unidos, qualquer país da América Latina que tem apenas 500 anos. Okay? A igreja tem a Santa Sé, que é o governo da igreja, e tem o Vaticano, que é o governo do Estado pontifício. Ok? E o Papa é o chefe de Estado. O Papa, ele vai a um país, ele é recebido pelo presidente da República do país. Por quê? Porque ele é um chefe de Estado. O presidente pode ser ateu, ele recebe o Papa como um chefe de Estado. Ok?
ou ele, ou alguém que o represente. Lourdes da Penha, de Jundiaí, em São Paulo, tenho que me confessar toda vez que passo pela porta da misericórdia, pela porta santa, para receber a indulgência? Não, Lourdes, de jeito nenhum. Você tem que se confessar se você cometeu algum pecado grave. Se não cometer, basta uma confissão, você pode receber indulgência uma vez por dia, sem problema. Não precisa confessar todo dia. Francileide, na Bahia tem uma igreja de São Francisco e todas as imagens têm uma caveira nas mãos. O que isso significa? Ô Francileide, era muito comum, os santos antigos, eles colocavam às vezes em cima da mesa de trabalho uma caveira. O rosto só de uma caveira. Para quê? Para lembrar o seguinte, eu vou morrer. Então eu tenho que viver bem, eu tenho que me preparar para a minha morte. Entende? Isso São Francisco também de vez em quando usava. Então, por isso, né, que aparecem essas caveiras na mão, às vezes, aí de um santo. Aliás, eu queria dizer uma coisa aqui, muita gente pensa que São Francisco é só um santo de ecologia. Não, São Francisco, gente, era um santo altamente espiritual, místico, amava a igreja profundamente. Ecologia em São Francisco é um detalhe. Mas, infelizmente, muitos católicos só vêem São Francisco como um ecologista. O que é isso? O que é isso? São Francisco foi um gigante que fundou uma das maiores congregações da igreja, os franciscanos, que hoje se dividiu em 3 partes, pelo menos. Então, para com esse negócio de olhar para São Francisco só como um santo bonitinho, de passarinho, de pombinho, de cachorrinho. São Francisco é um santo místico, altamente espiritual, profundamente eclesiológico, amante da igreja. Ele não pregava numa cidade se o pároco não autorizasse, de penitências severas. Mas porque ele gostava muito da natureza, dos animais, parece que só olham São Francisco como ecologista. Pelo amor de Deus. Isso é fazer uma redução violenta na vida de São Francisco. O homem teve os estigmas de Cristo. Por que ele teve os estigmas? Porque ele amava Cristo com tanta profundidade, que as marcas da paixão se manifestaram nele, lá no Monte Alverne. Né? Muito bem, vamos em frente. A contemplação é uma adoração em silêncio? E mais coisa. Contemplação é adoração, é intercessão, é meditação. Ok? É tudo junto. Também é adoração. Rosana Neves, qual a diferença entre preguiça espiritual e aridez espiritual? É diferente, Rosana. Preguiça espiritual é a pessoa ter preguiça de rezar, de ir à missa, de meditar, de ler a Bíblia. Né? Isso é preguiça. Aridez é a pessoa não ter vontade. Bom, você pode não ter vontade, mas fazer. Agora, se você não tem vontade e não faz, aí você juntou a aridez com a preguiça. Mas são coisas diferentes. Então, aridez é você não ter vontade. Isso acontece com todos nós. Tem dia que a gente não tem vontade de rezar, não tem vontade de ir na missa, mas vai à missa. Por quê? Porque não interessa se eu tenho vontade ou não tenho vontade. É obrigação ir à missa ao domingo. É obrigação rezar todo dia. Senão eu fico exposto à tentação. Eu fico exposto ao perigo. Então, a preguiça é você... Agora, se você tem vontade ou não tem vontade, é outra história. Separa as coisas. Entendeu? Eduardo Tortorelli, de Atlanta, nos Estados Unidos. Como a igreja vê as pessoas com deficiência? Ô, Eduardo, a igreja vê com muito carinho, com muito amor. A igreja diz assim, quanto mais a pessoa sofre, mais nós temos que amá-la. É diferente do mundo, né? O mundo, eu vi a semana passada, inauguraram, não sei se foi na Bélgica ou na Holanda, eutanásia de criança deficiente. Então, ao invés de dar mais amor para aquela criança, mais carinho, mata a criança. A igreja não quer isso, não. Uma civilização, a beleza de uma civilização se caracteriza pelo carinho que ela tem com os mais fracos, os deficientes, auditivos, visuais, cerebrais, ter para eles, os velhinhos. Não é querer agora eutanasiar os velhos, como fazem na Bélgica, na Holanda, na Suíça, 4, 5 mil eutanásias de velhos por ano. Covardia. Covardia, aquele ancião, aquela anciã trabalhou a vida inteira pela nação, e aí no fim da vida o que a nação oferece para ela é a morte. Pelo amor de Deus, né?
Tem velhinho fugindo dos asilos da Bélgica e da Alemanha para a Alemanha, porque na Alemanha não tem eutanásia. Antônio Magno, após a morte, podemos interceder por alguém? Podemos, Antônio. Olha, o Catecismo da Igreja fala uma coisa muito séria. O Catecismo da Igreja diz assim, que as almas do purgatório intercedem por nós, né? Tem aqui, eu tenho até marcado aqui, quer ver? Um minutinho eu acho aqui, ó, intercessão das almas, parágrafo 958. Eu faço questão de ler, porque é palavra da igreja, e muita gente não acredita. Mas eu vou ler, já está no finalzinho do programa, mas vai dar tempo de eu ler. Está escrito aqui, olha, parágrafo 958 do Catecismo, está escrito aqui assim, olha, nossa oração por eles, ele está falando das almas do purgatório, pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Está aqui. E o Papa João Paulo II, 2 vezes no dia de finados, o Papa João Paulo II confirmou isso daqui. As almas rezam por nós. E o Catecismo diz, quanto mais a gente reza por elas, mais elas rezam por nós. Então, isso aí acontece. Gente boa, chegamos ao final do programa, agradeço vocês que vieram participar aqui ao vivo e vocês de casa que me acompanharam. E até a quarta-feira que vem, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!